Podcarro Nippon, o espaço na sua revista eletrônica automotiva semanal para veículos do mercado doméstico japonês, com Rodrigo Tavares e Henrique Lima. Olá e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Podcarro. Eu sou o Rodrigo, e como você pôde ver pela abertura, se trata de mais um episódio do Podcarro Nippon, a sua conexão nipo-brasileira diretamente não, porque obviamente a gente está falando do Brasil, a gente não está falando do Japão, infelizmente ainda não, porque ainda falta aí uns recursos para a emissora para a gente poder realizar esse sonho, mas a gente vai trazer até você tudo o que você precisa saber sobre o mercado doméstico japonês, e eu não poderia fazer isso sozinho. É óbvio que eu tive que trazer o único conhecer do assunto que, primeiro, topou participar do programa, e segundo, tem conteúdo suficiente para tratar isso aqui de cor e salteado. Então, Rick Lima, o responsável pela página de lasanha japonesa no Twitter, por favor, apresente-se a galera, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do Podcarro. Tô eu aqui de novo para fazer mais um episódio do Podcarro Nippon. E eu quero tratar de um assunto que a gente já tava falando faz muito tempo, desde o último programa. A gente tinha feito lá já uma chamada. Fala sobre o Toyota Celsior e toda a história da Lexus. E assim, só pra deixar o público bastante claro, é uma coisa que eu tava querendo falar desde as fundações do programa, desde a Pedra Fundamental em 2019, porque eu sou terrivelmente apaixonado por uma coisa chamada Lexus LS400, e mais ainda pelo seu Japanese counterpart, né? E já parafraseando todos aqueles trouxa do Top Gear que precisa enfiar esses termos em inglês na gente, do seu irmão japonês, a versão original, The OG, o Toyota Celsior, né? Que nada mais é do que o LS400. A mesma no coisa. Japão, é a mesmíssima coisa, só que A gente vai chegar lá nesse ponto aí, é muito interessante. Exatamente. Antes de você continuar com mais um episódio do Podcarro, eu quero pedir a você encarecidamente que siga o programa nas redes sociais. O Podcarro, você acha a gente em tudo que é lugar. Siga principalmente no Twitter, porque a gente avisa quando saem os programas novos, a gente sempre posta alguma baboseira que acontece no GPC, que é o Grupo Podcarro de Comunicação. Você fica por dentro dos bastidores do programa e você também pode ficar por dentro de quando a gente vai avisar quando saem os programas novos no Instagram, que também é @podcarro. Se você acha que o seu tempo ouvindo o programa é um tempo bem gasto e quiser dar qualquer contribuição pra gente, o nosso Pix é podcarro@gmail.com. Também é o nosso e-mail. Quer mandar sugestão de pauta? Quer sugerir um tema para esse quadro em específico ou para os nossos outros quadros do programa? Manda um e-mail pra gente, manda DM, a gente tá aqui pra te ouvir. A gente pode demorar pra responder, mas a gente lê tudo, eu prometo. Bom, a gente não vai demorar muito, porque a gente sabe que a história é grande, então eu vou abrir logo a palavra pro meu queridíssimo amigo Menino Lasanho, para que explique para o público de onde começou esse frenesi, essa busca implacável pela perfeição, que é a Lexus, e como é que essa história começou? Fala pra gente. A busca implacável pela perfeição, que é um slogan que foi escolhido para Lexus, né, já no final da produção da marca. A gente vai chegar mais nesse ponto. Mas toda a criação do Celsior, da Lexus, ela se trata quanto a um objetivo da Toyota em emplacar nos Estados Unidos. A gente sabe que a Toyota ela fez isso muito bem com o Corolla, né? O Corolla já nos anos 70 ele já tinha se tornado o carro mais vendido do mundo, ele continua sendo assim desde então. Mas acontece que a Toyota ela tinha um certo problema que inclusive muitas marcas japonesas tinham quando elas entraram nos Estados Unidos, nos mercados europeus, elas entraram com carros baratos, carros acessíveis, utilitários pequenos, picapes. E obviamente fizeram um baita sucesso, né, nos começos de anos 70 com preço do petróleo, problemas com emissões. Só que isso criou meio que um estigma de carro japonês, nesse caso Toyota, o carro da Toyota é um carro comum, um carro para todo mundo, é um carro
prato que não tem aquele senso de orgulho, tipo, nossa, eu tenho um Toyota, eu tenho um Corolla, eu tenho, sei lá, uma Hilux, sabe? Então, o que a Toyota queria buscar nessa época, ela queria formar um nome que já era forte no Japão, mas que fosse um nome global. Então eles queriam fazer um carro de luxo, porque naquela época, ter um carro de luxo, até hoje era, ter um carro de luxo traz uma certa força para a marca, traz uma certa imponência, e a Toyota já tinha algumas tentativas para o mercado japonês. Ela tinha na época, por exemplo, desde os anos 50 ela tinha o Crown, que é um dos carros de produção com duração, né, de produção mais longeva da história. Eles são desde que a Toyota ainda tinha a sua rede de concessionárias Toyopet, né? A Toyopet Crown. O carro está desde 1955 e temos gerações novas até hoje. A Toyota já tinha tentado nos anos 70, comecinho dos anos 80, com o Cressida. Ele era baseado no Mark II. Só que ele não vingou, pois era um carro muito japonês. E especialmente como um carro de luxo, ele tinha um problema que o Crown também ia ter. Eles sentaram com o Crown. Melhor, eles pensaram na possibilidade de trazer o Crown para cá. Estados Unidos, no caso. E o problema era quanto à motorização. Né? Tanto o tamanho, mas especialmente motorização. A maioria desses carros de luxo eles eram V8. Mas no Japão, a maioria desses carros de luxo eles tinham ou um 4 cilindros maior ou um 6 cilindros. Porque o que acontece? Isso é uma coisa que vai mexer bastante com o próprio Celsius até fim de produção. Qual a treta? No Japão, as taxas anuais para carro elas são medidas pelo tamanho do motor. Então você tem taxa para carro de 1.0, você tem entre 1.000 a 1.500 cilindradas, até 2.000 cilindradas, até 3.000. Então o que acontece é que o japonês não gosta muito de pagar taxa. A gente não gosta muito de pagar caro pelas coisas, o japonês também não gosta. Então o japonês não gosta de ter um carro com um motor muito grande, porque isso no final vai causar por trazer custos maiores. E é por isso que na maioria dos casos, carros eles tinham só 6 cilindros, no máximo 3 litros. Por isso que a gente via muito, por exemplo, Skyline com motor 2.0 6 cilindros, Supra com motor 2.0 6 cilindros, carros de luxo com 4 cilindros, sei lá, 2.0 também, 2.0 turbo. Justamente para você diminuir essas taxas anuais para se tornar um carro mais acessível. E um bom exemplo de um carro que o Rodrigo também gosta muito, que é o Leopard. Com toda certeza. Inclusive, a gente tá falando de uma época que Gran Tourer não se falava. Isso muito em matéria de Japão, né? Uma coisa que eu aprendi vendo muito comercial antigo, principalmente para produzir a City Pop Connection, que é outro produto do grupo Pode Carro de Comunicação, que eu vou deixar o link aqui na descrição para você acompanhar, porque recentemente saiu a 7ª edição. Eu recomendo fortemente que você acompanhe junto com a gente, que a temática é 100% japonesa. Mas a gente tá falando de uma época que Gran Tourer a gente não via motorizações acima de 3 litros. O próprio Leopard, principalmente o F31, ele era 3.0, 6 cilindros, automático, né? Então a gente já tá falando também de outra arquitetura, a gente tá falando de uma coisa muito mais voltada pro luxo do que pra esportividade. E se você parar pra acompanhar, é uma tendência bastante europeia também. Porque a gente tá falando de motorizações que não são muito grandes, como você mesmo citou. E a gente também leva em conta que, não só pela questão das taxas, mas também que esses motores 6 cilindros eram muito bem aproveitados, né? Porque você tinha um bom referencial de potência ali, já na casa dos 200 cavalos. Já não sei se isso já valia pro termo de cavalheiros do Japão, se isso já existia. Do limite Naquela época já estava começando, já estava no final dos anos 80, já estava entrando. O Leopard em si, ele não chega nesse limite de 280 cavalos, já estava na casa de 250, 260. Então,
A gente está falando de uma potência bem alta para um motor 6 cilindros, né? Levando em consideração, por exemplo, que um XJS, um Jaguar, né? A gente está falando de um V12, que tinha, sei lá, 220 cavalos, 225, 230. Então, o motor com metade dos cilindros, tá? Tinha um potencial de desempenho muito maior, né? Então, você veja a diferença entre uma sociedade que está muito acostumada a 6 cilindros, então faz motores muito bem aproveitados, e uma outra concepção de construção de carro, no caso a britânica, que faz motores com o dobro dos cilindros, mas com uma potência específica relativamente baixa para poder acompanhar aquela questão do torque, aquela questão do rodar suave, mas não é nenhum baita referencial de potência. Se for perguntar para mim, eu prefiro 1000 vezes o 6 cilindros japonês do que o 12 cilindros britânico. E olha que eu sou um fã em níveis incomensuráveis de Jaguar. Quem me acompanha no Twitter sabe disso. E, tipo, é difícil de admitir até. Mas é uma arquitetura completamente diferente. Então, eu citei o Leopard porque é o seguinte, na segunda geração do Leopard, ele era 3.0, né? Tinha versões 2.0, 6 cilindros também. Só que quando eles foram lançar a terceira geração, a Y32, eles cometeram um erro, pelo menos na visão dos clientes, eles cometeram um erro que eles deram a opção 3.0 aspirada. Não lembro se era 6 cilindros ou V6. 6 cilindros em linha ou V6. E um 4.1 V8, né? O 4.100. Era 4.100 mesmo. Nas campanhas de marketing. E no final eles não tinham nenhum motor menor. Então, na época isso acabou afastando a clientela porque não tinha opção de um motor menor. Então você era obrigado a pagar taxas maiores. Isso acabou sendo um problema e que, por algum motivo, também se incedeu na última geração do Leopard. O que eu tô querendo dizer? O japonês não gosta de motor muito grande, paga caro por isso. Então, trazer esses carros com motores pequenos para os Estados Unidos não ia vingar, e ao mesmo tempo os japoneses não tinham motores grandes para poder rivalizar com BMW, Mercedes. Pô, os maiores motores que a gente tinha nos anos 70 era do Toyota Century. E era o quê? V8? O único V12 que a gente foi ver no Japão foi da Toyota e foi a segunda geração do Century. E era 5.0, não era um motor lá gigante. Então, a gente tem esse problema. Eles tiveram esse problema. Então eles decidiram, se for para fazer um carro de luxo para o mercado americano, europeu, a gente vai ter que fazer um completamente do zero. E daí começou o projeto do Celsa. Então, com o objetivo de fazer um carro luxuoso para o mercado americano e europeu, a Toyota começou em 1983, a partir de um esforço do Eiji Toyoda, na época era CEO da Toyota, e reuniu uma equipe. E na época, para esse começo de projeto, eles tinham que analisar o que tinha no mercado. Então, eles basicamente andaram em um monte de BMW, um monte de Mercedes, alguns carros americanos também. E eles analisaram o mercado e dividiram em 3 blocos de clientes. Você tinha o pessoal que já era mais acostumado a andar com um carro de luxo americano, aquela suspensão mole, macia, com aquela rodagem suave. E que não tá realmente lá muito afim de comprar algo que não seja estadunidense. Aí você tem o segundo bloco de clientes, que é o povo mais jovem, o pessoal que compra BMW, compra conversível, o pessoal que é mais... Isso tem uma explicação, porque nos anos 80 tá muito vindo da recuperação da pós-crise do petróleo. A gente tá falando de 2 economias, tá? Eu não vou entrar no mérito do Japão ainda, porque no Japão a gente teria que falar obrigatoriamente da bolha econômica, o que possibilitou todo tipo de projeto maluco em termos de veículo japonês, tá? E eu falo de Autozan, eu falo de Shedos, eu falo do Eon nos Cosmos, eu falo de uma porrada de coisa.
Mas, quando a gente tá falando dos Estados Unidos, a gente tá falando de uma geração 80, basicamente yuppie. Como assim? É o cara que atingiu um nível de estabilidade financeira considerável, provavelmente trabalha no mercado financeiro, trabalha com finanças, essas coisas, e quer um referencial de luxo, não só pelo status, mas também com coisas bem definidas. O carro tem que ser um sedã confortável, tem que ter bons materiais, tem que ter um bom nível de ruído e, acima de tudo, tem que ter potência. Porque os Estados Unidos dos anos 80 não oferecia carros com o mesmo nível de requinte e sofisticação que um veículo europeu. Por exemplo, quando você está falando de luxo nos Estados Unidos, você está falando de basicamente duas marcas. Duas. Cadillac e Lincoln. Nos anos 80, a Cadillac estava basicamente empurrando veículos com a arquitetura dos anos 70 para o público ainda, com aqueles V8 estrangulados. A gente está falando de um Eldorado Biarritz, a gente está falando de um Fleetwood. Então, são carros enormes. Enormes, com um rodar maravilhoso e com a dirigibilidade de uma bacia. Então fica complicado. Lincoln, mesmíssima coisa, só que com motor Ford, né? A gente tá falando da galera que andava de Lincoln Continental, Mark V, aquele carro que parece basicamente um tijolo enorme com rodas. Então, rodar macio, couro, materiais nobres dentro do painel, madeira, acabamentos cromados, foco 100% em potência versus... Não tinha esportividade. Esportividade não existia. Então, você que não queria ser associado com aquela linguagem de carro de velho, de carro de vô, literalmente um Oldsmobile, né? Que inclusive forçou o Oldsmobile a fazer uma propaganda bastante esquisita no início dos anos 90, dizendo "This Oldsmobile is not your father's", ou seja, esse Oldsmobile não é o carro de seu pai. Para tentar fazer o público novo comprar esses carros, o que não deu certo. A Oldsmobile só entrou em fracasso e começou o processo de falência que acabou um pouco antes da crise de 2008. Eu acho que faliu em 2004. E então você só tinha duas opções. Ou você comprava um carro alemão, ou você comprava um carro britânico. E quando eu digo carro britânico, você está falando de Jaguar. No máximo Daimler, que é um Jaguar muito mais requintado. E Europa, BMW e Mercedes. Audi é mais ou menos, Audi é um degrauzinho abaixo. Audi entrava mais ou menos, né, nessa parte, só que a Audi naquela época tinha um certo problema com coragem de construção. A Audi teve muitos problemas envolvendo recall nos anos 80, começando nos anos 80 também. Era muito associado eles estavam começando. Carros mais luxuosos. Era muito associado a uma Volkswagen de luxo, né? Principalmente o Audi 80, o Audi V8, que particularmente é um dos meus sedãs favoritos, mas é a mesma coisa, é um Volkswagen acima. Assim como a gente gosta de... entram meio que num complexo igual a Toyota, tipo, é uma Volkswagen. Exatamente. Aquele preconceito que eu disse, mas a gente vai entrar nisso. Também. E só pra encerrar esse assunto, a gente tá falando, da mesma forma que a gente brinca aqui no Brasil, dizer que a Seat é uma Volkswagen baratinha na Europa, era a mesma temática quando a gente falava de Audi nos Estados Unidos, ou a gente falava de Jaguar em comparação com a Daimler na Inglaterra. Então, o seu referencial de luxo e potência e sofisticação era praticamente na mão dos alemães. E o Japão tinha que responder à altura. Aí você tem esse segundo bloco, o pessoal que compra mais conversível, só que compra um carro com uma ideia mais esportiva, sei lá, uma série 3, talvez uma série 5 da vida. Mas não é exatamente o carro mais prático, não é exatamente o carro mais confortável, direção lá macia e tal, uns exemplos da BMW. Então você tinha o terceiro grupo, que era basicamente o pessoal que comprava as BMW Série 7 e as Mercedes Classe S da vida. E era esse o foco da Toyota. Por quê? A Toyota não ia fazer um carro para seguir contra o mercado americano, porque os americanos eles eram muito mente fechada. Ela não ia fazer um carro para competir com os esportivos. Eu não ia falar esportivados, mas aqueles não são exatamente esportivos. São aqueles esportivos de luxo, meio que uns Grand Tours da vida. Ela ia competir com BMW e Mercedes. Porque, bom, apesar de ser o nível mais difícil de igualar, era justamente o que ela precisava para crescer como marca.
Então, a partir daí, eles começaram projetos, eles faziam muitas viagens. Nos primeiros meses, até nos primeiros anos, eles faziam muitas viagens usando o BMW, Mercedes para fazer testes, para fazer uma análise, muitos modelos de Mercedes mesmo. E isso aconteceu um episódio sobre isso aí, aconteceu quanto um responsável pelo marketing da Lexus, era de uma empresa contratada pela Lexus na época. Ele foi para fábrica da Toyota e lá ele teve na fábrica, ele viu uma Mercedes completamente desmontada sendo analisada, e do outro lado, mais pra frente, tinha um dinamômetro. Eles estavam testando o V8 do Celsius e estavam fazendo aquele teste de RPM e o motor estava todo vermelho de tanto tempo, né, fazendo estresse, o teste de estresse. Então, os japoneses colocaram muito pensamento, muito esforço para analisar o que a gente tem no mercado, o que a gente tem para brigar, o que a gente tem que fazer para superar os europeus. Um outro episódio também, de um desses testes que eles faziam com Mercedes, não me lembro se era o presidente, mas era um dos cabeças, ele levou os filhos, uma Mercedes, e um dos filhos ele reclamou que eles deslizavam nos bancos toda vez que freava o carro. Né? Então, são esses detalhes pequenos que os engenheiros se atentaram. Vários, os milhares de engenheiros. Eles tinham, né, mais de 20 times com mais de 1.000, 2.000 engenheiros trabalhando. Inclusive, uma coisa que eu queria até comentar sobre a questão dos bancos, uma das poucas pesquisas que eu fiz a respeito, quando eu estava escrevendo o texto do JDM, inclusive, acho que se eu lembrar, vou deixar o link aqui na descrição, que o MBTEX, que é o tecido que você via muito nas Mercedes mais antigas, nas dos anos 80, nas primeiras SLs, as SLs quadradas, no caso. Realmente é um baita referencial em termos de durabilidade, mas ainda era um tecido bastante escorregadio. Eu já vi reclamações disso em alguns fóruns, e você vê que o nível de detalhismo dos caras era tamanho que até nisso foi pensado, né? Num couro, de uma maneira de produzir, que o carro não só passasse uma questão de requinte, uma questão de solidez, isso é bastante importante, mas também pensado 100% no conforto, no bem-estar dentro do carro. Porque, sejamos francos, hoje você olha para um LS400, a primeira coisa que te vem à cabeça, se você não é tão vidrado em carros assim, mas tem um certo conhecimento, é que você está olhando para um Toyota grande. É fato. É um carro bastante datado em termos de anos 90, aquelas linhas bastante quadradas, um carro sisudo e tal. Se você olha as linhas desse carro de longe, você vê que ele é literalmente a descrição de alguém que você pediria para alguém desenhar um carro. Salvo algumas linhas curvas e tudo mais. Então, é uma coisa bastante contemporânea, mas ao mesmo tempo genérica, mas nem por isso a gente está falando de um carro que não tenha seu valor, muito pelo contrário. Então, assim, é literalmente um divisor de águas, mas o nível de detalhismo desses carros é impressionante. Nessa época, durante o desenvolvimento, eles chegaram a um ponto que, para desenvolver o volante, eles foram num supermercado, eles compraram unhas postiças para tentar simular o que seria as mãos de uma mulher americana, ou dirigir o Lexus. Então você tem esse cuidado tão absurdo, um detalhe tão simples que eu não acho que muita gente para pensar nisso. Né? Nem, sei lá, uma Mercedes da vida. Então é atento a aqueles detalhes que
uma hora ou outra vai incomodar, mas que a gente acaba relevando que, tipo, acontece. A gente compra uma coisa do cara, a gente tá usando e a gente acaba tendo que fazer algum pequeno sacrifício. Então pensar num detalhe que muitas vezes seria tão besta é o que faz o Celsius ser tão especial. Exatamente. No começo da produção, ele basicamente. Eles tinham várias equipes de design e no começo, nos primeiros designs, era basicamente uma versão maior do Cressida. Inclusive, foi até bom você ter mencionado isso, porque o Cressida teve um sucesso relativo nos Estados Unidos. Então seria um bom ponto de partida, né? Mas, de fato, quando você está querendo lidar com um público que está acostumado a V8, você precisa dissociar completamente a visão da galera de que está acostumada a sedãs, 4 cilindros. A gente está falando de uma coisa bastante nichada, mais familiar e tal. Então, a gente está falando do topo de linha. Você não está fazendo um esforço, tá? Isso já tentando resumir algumas boas partes da minha opinião sobre o carro, que a gente está falando de que você está criando uma marca nova. Você não está fazendo um Toyota topo de linha, isso já existe. O público a divisão do público entre o Toyota topo de linha e o Lexus é completamente diferente. Porque a gente está falando de tração paralela no Brasil é bastante complicado, porque a gente está falando de uma coisa que não tem precedentes em termos de indústria nacional. Mas é como, por exemplo... infelizmente. Mas, por exemplo, é como se fosse... Vamos colocar ali o lançamento do Celsius, o lançamento do LS400, que foi em 89, não foi? Foi. Então, no Brasil, ali em final dos anos 80, você tinha um público, uma diferença gritante, por exemplo, entre um público que compraria... Vamos botar ali 83, tá? 83 foi o ano que eu acho que a gente já tinha Diplomata. O Diplomata foi lançado em 81, na linha quadrada, não sei, se eu estiver errado, por favor, me corrija aqui embaixo. E você tinha uma diferença gritante entre o cara que ia comprar um Diplomata completo, sabe, aquele com tetinho, eu acho que já tinha teto de vinil, não sei se era o Commodore ou se era o Diplomata, mas, enfim. O Opala mais caro que você poderia comprar, com câmbio automático, 6 cilindros, ar-condicionado, direção hidráulica, tudo, tá? E o cara que ia comprar um Landau. O Landau já era uma coisa completamente ultrapassada, jurássica, triste, desacreditada, mas era o topo de linha da Ford. V8, câmbio automático, direção hidráulica, ar-condicionado, todo aquele status de veículo presidencial, porque literalmente os presidentes usavam esse carro. E quando esse referencial era posto em xeque, você via que existiam as vantagens do Opala em relação ao Landau, tá? Mas, assim, em termos de luxo, são 2 degraus completamente diferentes. A gente está falando de um carro de ultra luxo que serve a grandes autoridades, a chefes de estado, políticos, governadores, por aí vai. Beleza. Landau. Opala é um degrau abaixo. Então a gente está falando de um carro ali que, por mais que tentasse e fosse do agrado de muitas entidades políticas e governamentais, por aí vai, não era um Landau. O Landau era bem mais, né? E quando o Landau saiu de linha em 83, a Ford passou a oferecer o quê? Um Del Rey. Eu particularmente gosto do Del Rey, mas não tem nada a ver com o que o Landau foi um dia. Entendeu? Então, é mais ou menos nessa ótica a diferença do Cressida pro LS400. Porque a gente tá falando de um carro que tinha uma função... Dizer uma função social é até sacanagem, mas a função mercadológica dele era bastante diferente. Era ser um carro topo de linha para agradar não só o público que o próprio Rick comentou, que é uma galera já puxando ali pra galera do alto luxo, que no Japão seria uma coisa inaceitável, embora tenha existido, mas nos Estados Unidos faria sentido, o público acostumado com V8. Então a gente tá falando de um carro que
era o referencial de luxo. E para ser esse referencial de luxo, tinha que ser uma marca completamente diferente. Um novo patamar, né? Já derrubando aí, até comendo o espaço da fala dele, que provavelmente ele ia mencionar isso em algum momento, feita para bater de frente com a Infinity. Né? A gente vai entrar nessa parte da Infinity porque a gente vai entrar também quanto às ramificações americanas. Mas sobre essa parte do Cressida, bom, eles não podiam basicamente usar uma variação do Cressida e eles também não podiam usar o que era um topo de linha, que na verdade a gente está falando sobre o Celsior como não era um flagship, um chip muito melhor do que a Toyota tinha. Na verdade não é bem assim, porque a Toyota já tinha desde 67 o Toyota Century. Só que tem um problema, o Toyota Century ele é um carro completamente diferente do que a proposta de carro de luxo europeu e americano era. O Toyota Century ele não é um carro para você dirigir, é um carro chofer. E era um carro muito caro. O Century basicamente era a resposta do Japão para o que seria um Rolls Royce, um Bentley e uma coisa muito tradicionalista também. Porque, por exemplo, se você for pegar um Century ali do final dos anos 80 e comparar com o Celsior, ou com o LS400, que é a mesmíssima coisa, você vê que o Century é muito mais voltado para aquela ideia do old luxury, né? Do dinheiro velho, de bancos de tecido, aquele tecido denso, cortininha de renda. É uma arquitetura completamente diferente. A gente tá falando de uma coisa muito mais voltada para ser bastante honesto, e já fechando já esse comentário, o Century é o carro mais JDM possível. E assim, não tem ninguém que possa me provar o contrário. Ninguém. Então, já que não podia usar o Cressida, já que não podia usar o Century, muito embora eles pensarem em fazer uma especificação do Century, mas isso é uma ideia. Eles fizeram vários protótipos entre 6 anos de produção. E eles tinham algumas metas Eles tinham algumas metas para bater com esse projeto do Celsior, que eram as seguintes. Ele tinha que ter um coeficiente aerodinâmico de 0,29, o que é muito baixo, porque você tem Porsche 911 da época que não tinha isso, você tem Porsche 911 novo que não chega direito a isso. Tem alguns modelos que são mais aerodinâmicos, por exemplo, fazendo 0,28 nos 992 atuais, mas 0,29 em 89 não tinha nenhum carro chegasse a isso, chegasse muito perto. Aí você tinha aquela coisa, a outra meta era atingir 250 km por hora, porque aquilo que eu falei, não é só para o mercado americano, mas para o mercado europeu também. Porque a gente tem bastante na Europa, especialmente na Alemanha, Autobahn. E normalmente o limite de velocidade para carros europeus, até hoje, muitos carros europeus têm esse limite, é de 250 km por hora. Então, é uma meta, era quase como... era basicamente uma obrigação. Aí você tinha a questão de nível de corrida, porque é um carro de luxo, o conforto não é só a gente sentar no carro e a gente pensa, eu tô no céu. A gente não quer escutar muita coisa. Então, o nível de ruído era de 58 decibéis quando o carro estava 100 por hora. E aqui, a quarta e última meta, você pode acreditar, você pode duvidar, eu não sei muito bem disso. Eu vou falar aqui, mas era atingir um consumo de 9,5 km por litro. Duvido! Acredite se você quiser. Duvido. Assim, não acho que, sei lá, um carro de 89 com câmbio automático de 4 marchas, um V8 4.0 ia fazer 9,5. Em teoria fazia. Porque assim, se o carro saiu da produção, se o carro saiu pra produção, em teoria ele fazia. Não, eu acredito, porque assim, vamos colocar uns fatos aqui na mesa pro público se situar. Uma coisa que você mesmo falou, uma coisa que pode ajudar nisso. Coeficiente aerodinâmico de 0,29. A penetração do ar, nossa, que frase horrível, no veículo é gigante.
Então a gente tá falando ali do ar que passa pelo carro, ele sofre menos pressão aerodinâmica, então ele consegue cortar o ar mais facilmente. E outra, não é necessariamente porque o carro é V8 e tem 4 marchas que necessariamente ele será um terror de consumo. Por quê? Giro baixo. Giro muito baixo. Exatamente. E como a gente tá falando de um carro de luxo, ele tem que girar baixo, porque se ele começar a gritar, ele vai simplesmente se perder no personagem e vai destruir todo aquele referencial de sofisticação, de conforto, de solidez que o carro foi feito para ter. Então, assim, é a mesma galera que eu vejo, tá? Isso desde a época do Top Gear, que fala que dependendo da forma como você dirige um Corvette, um C6, um C5, por exemplo, ele pode ser econômico. Por quê? Giro baixo. Você não tá estressando muito o motor, você tá fazendo menos trocas de marcha, você tá fazendo o carro andar nas marchas mais altas em baixa velocidade. Por exemplo, você tá na cidade, tá a 1000, 1500, já tá em quarta marcha. Então faz até sentido. Mas considerando o peso do carro, considerando tudo, é difícil de acreditar. 1.800 quilos, basicamente. Então, isso aí é basicamente o que pesa o Rio de Janeiro. É bizarro. Agora, tipo, beleza, agora 9,5 km por litro. É vendo pra crer, né? Cara, a gente não tem. Assim, a Toyota jurava que o Toyota Century V12 fazia 7,2 no litro. E pra mim eu acho que tá muito bom até. Considerando 12 cilindros, eu não quero nem ver quanto é que um XJS faz. E isso eu não sei quanto ao modelo 6 marchas, mas aí já é outro assunto. Mas uma coisa muito interessante é que a gente vê o design do Celsior, né, do desenho final. O Celsior ele é um carro, ele é muito comum. O visual dele é muito clichê, muito simples, é como você já tinha falado. Ele não é muito radical, por exemplo, quanto à questão de estabilidade, chegou a se pensar em colocar um spoiler na traseira, mas, segundo o Eiji Toyoda, isso não encaixaria no caráter do carro na proposta do carro de ser um carro não só luxuoso, mas um carro discreto. Isso, é essa questão. A coisa do Celsior, isso mesmo em relação a Mercedes e BMW, é ser um carro completamente discreto. Exatamente. É uma questão até que eu queria muito um dia fazer um programa só disso, mas não só no Nippon, mas talvez no geral, no Mesa Redonda, que é falar sobre um conceito que eu chamo de old money, de dinheiro velho. Eu não vou nem botar na questão de conservador, porque eu não gosto dessa palavra. Mas, por exemplo, a gente tá falando de uma coisa discreta, uma coisa até simples na visão de quem vê. A gente tá falando de uma coisa bastante específica, vai. Sabe? Se você quisesse uma coisa esportiva com aerofólio, no Japão, nessa época, você pegava um Chaser, né, que vinha com esse, se eu não tô enganado, Pedro Santana, inclusive, forte abraço. Se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que tinha. Chaser TRD. Então, coisa linda. Coisa linda, maravilhoso. Acho que teve até acho que o Chaser teve até alguns modelos mais abaixo que tinham. Mas. Exato. Tinha. TRD. Então, você podia e tal. Mas o Celsior não. O Celsior é pra aquele cara que não. Que você fala rico discreto, não é só uma coisa que eu não suporto falar porque é uma ideia que me dá agonia, mas também porque me lembra um comercial do Ford Itamaraty. O Ford Itamaraty 71 dizendo para o rico discreto. Cara, esse carro é horroroso, meu Deus do céu. Era um monte de peça de Aero Willis amontoada com motor de Jeep. Putz, grila, só de pensar nisso me dá... O motor de Jeep é a última coisa de ser discreto. Exatamente. Tipo, era uma economia tão esquisita. E olha, detalhe, tá? Antes de eu ser brutalmente agredido por qualquer um que estiver ouvindo, eu gosto desta porcaria. Eu gostaria de ter um Itamaraty. Eu acho simpático. Então, é maneiro. Só que, tipo, só de pensar naqueles 6 cilindros com aquela potência esquisitamente baixa e a capacidade de subir uma ladeira em quarta marcha por causa do torque, é bizarro. É bizarro e isso não combina com nenhum sinal de descrição.
Não é o caso do Chaser. Do Chaser. No Chaser, não. O Chaser não tem nada de discreto. O Chaser é maravilhoso, sensacional, incrivelmente sensual até. Mas o caso do Celsior é diferente. O caso do Celsior é para um público mais conservador. Não tem jeito, tem que ser dito. É um público... De certa forma, público... eles buscavam na época, né? Exatamente. A gente tá falando de chefe de estado, a gente tá falando daqueles velhos donos de empresa, a gente tá falando de uma família com um bom poder aquisitivo, um público feminino de maior idade e tal. Então a gente tá falando de uma coisa pensada... Na verdade, agora eu vou entrar numa questão polêmica aqui. Muita gente reclama, principalmente de Mercedes, e dizem que Mercedes é overbuilt. É produzido acima do necessário, que é pra você não achar defeitos e tal, e que a classe S baleia é isso aí, eu concordo, gastamos 1 bilhão, não sei quantos bilhões pra fazer o carro, beleza. Gastou 300 trilhões de reais pra fazer a S baleia, show. Chega o japonês, e pega um Cressida, pega pega uma classe S, pega uma 750, desmonta até o umbigo e descobre que dá pra fazer tudo aquilo ali em cima de uma plataforma nova. É importante frisar, o Celsior é uma plataforma feita do zero. Sim. Tá? Então, a gente não tá falando de reaproveitamento de peças, o Cressida deve ter sido talvez só uma mula de testes pra ver de onde eles partiriam. E tipo, deu certo. Porque a gente tá falando de um carro que é um referencial que agrada a gregos e troianos. Eu ia falar gregos e baianos, mas eu me segurei muito porque eu imaginei que se eu fosse entrar errado na segunda parte, na segunda ponta deste programa. Aí eu não garanto sobre essa opinião desses outros baianos, só de mim mesmo. Aí tá vendo? Exatamente. O Cressida, nem sei se foi usado como mula de testes. Eu sei que ele só foi usado como base pra design. Mas então, nem isso eles pensaram. Uhum. E é importante frisar que a gente tá falando de um negócio completamente novo. Então, você tá falando de um carro que tem um coeficiente aerodinâmico bem baixo, um carro que teve um motor... Não sei se você vai entrar nesse espectro ainda. Vou entrar. Então, vou deixar você falar agora, então. Vai lá. Então, a gente tava falando sobre o design por fora. Sinceramente, vamos dizer, a casca, né? A carroceria é bem conservadora. Então, pra atingir esse coeficiente muito baixo, vamos trabalhar baixo do carro. Então a gente tem aquele... Você tem um assoalho quase todo... Vamos dizer de uma forma um pouco bruta, tapado, né? É aquela coisa bem... Vamos usar o inglês aqui, só pra ficar um pouco streamlined, sabe? Uhum. É uma forma muito boa, porque você não vai atrapalhar o design que você quer fazer. E você vai conseguir mais ou menos o mesmo resultado. Tanto que eu tinha falado, eles não queriam colocar um spoiler pra aumentar a estabilidade da traseira, mas, na verdade, o Celsior tem um spoiler, que na verdade é uma linha, também que você pegar algumas imagens na traseira do Celsior, você vê que tem uma leve, uma sutil elevação na ponta do porta-mala, que é basicamente um spoiler bem sutil. E aquilo ali é suficiente para criar uma pressão dinâmica para trazer mais. Diminuir, por exemplo, o arrasto. Diminuir arrasto e diminuir. Melhor, aumentar a estabilidade. Você vê então, que até nisso pensaram, né? Até nisso eu pensaram. Então teve todo esse cuidado. Eles tiveram vários, uns 4, 5 protótipos, até mais de questão de design. O design do Lexus, do Celsior no caso, ainda não era Lexus, demorou tanto pra ser confirmado, pra ser, ok, é esse aqui. Ele demorou 5 anos, só em 88, o carro foi lançado em 89, 88, só em 88 eles decidiram, ok, a gente tem design próprio. A gente tem um design aqui, ok, tá bom, vamos escolher isso aqui. Enquanto isso, a gente tinha desenvolvimento de motor. Ok, a gente não vai trabalhar com 4 cilindros, obviamente, a gente não vai trabalhar com 6 cilindros, nem 6 cilindros turbo. Mercedes estava trabalhando com o quê? V8, V12, BMW não muito diferente. A Toyota a gente falou, ok, vamos fazer um V8 também, vamos trabalhar conforme a banda toca aqui no Japão.
ainda com aquela coisa. Porque o carro ele ia ser vendido para os Estados Unidos, para a Europa, mas ele também ia ser vendido para o Japão, então ele tinha que seguir aquela zona de taxa. Então, eles começaram a trabalhar com um V8 3.5, né? Só que não atingiu exatamente os resultados que eles queriam, eles começaram a trabalhar com um 3.8. E esse 3.8, ele conseguiu... Esse conseguiu bater a meta de consumo de combustível, só que tinha um detalhe. O Rodrigo tinha falado do Infiniti, né? Os Infiniti. Não era só a Toyota que estava querendo fazer um carro de luxo, e na verdade não foi só a Toyota que iria fazer uma marca separada, uma marca premium separada. Porque quem começou isso foi a Honda, com o Honda Legend, que veio para os Estados Unidos como um Acura Legend, isso lá, 84, 85. E a Infiniti já estava sendo criada com o mesmo objetivo pela Nissan. E na época, o... eles tinham um Infiniti, eles tinham um sedã de luxo da Infiniti, não lembro se era Q45, Q50, mas eles já estavam... A Toyota já estava ciente que a Nissan estava produzindo um V8, que esse V8 ia ser o 4.100, não, o 4.1. Então, decidiram, ok, a gente não pode trabalhar com 3.8, vamos fazer um 4.0. Não precisava do 3.8, do 4.0. O 3.8 já estava bom. Só que, além dessa questão de rivalidade, porque a Nissan ela já estava brigando com a Toyota desde os carros econômicos com o Sunny rivalizando o Corolla, como eles tinham o Nissan Present, que é basicamente um Sentra da Nissan. Então, com o Infiniti ia ser a mesma coisa. Então, eles decidiram, ok, vamos fazer um 4.0 pro Celsius. Caramba, é Daí, verdade. A é Nissan verdade. tinha o President e o Tima também, Sim, né? eles tinham o Nossa! Present. Caramba, eles estavam realmente acima. Quer dizer, lembrando antes do. Interrompendo o Rick mais uma vez. Japão é um degrau. É um universo completamente diferente. Lá o mercado de sedãs de luxo já era bem definido. Mas há muito tempo. Não que nos Estados Unidos não fosse. Mas em comparação à Europa, eles tinham uma briga muito mais fechadinha. Onde era um mercado que conseguia comportar o Tima, o President, juntos e sobre o mesmo guarda-chuva, né, da Nissan, sem precisar de uma marca premium separada. A Infiniti foi depois, né, que essa ideia começou a fervilhar no Japão. E você vê que eram dois veículos com propostas semelhantes, mas com arquiteturas diferentes, né? O Tima, se eu não me engano, era 6 cilindros, eu não sei se ele já tinha V8. O President era V8. O Present era V8. O Present, inclusive, ele vai totalmente contra essa coisa de taxa, porque teve versões do Present com um motor V8 6.4. Isso é basicamente quase um Big Block americano. Pô, é perfeito. É perfeito. É perfeito. Eu acho até que a gente tem que tirar um dia pra fazer um programa só sobre isso, pra gente trazer essas barcas completamente exóticas do Japão pra gente trazer à tona aqui. Fica aqui a promessa pra um episódio futuro. Mas vamos voltar, tá? Vamos voltar pra questão do Celsius. Celsius. Então, eles terminaram em 88, junto com o design, porque eles tiveram vários motores. Em 88, eles conseguiram terminar o projeto do motor 1UZ, o 1UZ SE, que é o V8, ó. Ele é 4.0, tem o HC, 32 válvulas, bloco todo de alumínio. E ele, no começo, ele estava fazendo por volta de 250, 160 cavalos de potência. E é um motor muito conhecido por ser muito suave, extremamente suave, mais do que qualquer outro motor tipo de Mercedes, BMW. Um motor que poderia dizer dá para rivalizar com o que a Rolls-Royce tinha, com V12. A Rolls-Royce tinha que é aquele 6 3/4, né? Que era 6.75. Sim. Então, Tanto tipo, Rolls-Royce quanto Bentley também, eles compartilhavam motores. E a gente sabe que, tipo, pra quem não sabe, um dos motivos para se usar tanto cilindro é justamente suavidade. Tanto que a Toyota ia fazer um V12 depois pro Sentra, mas um V8 pequeno, relativamente pequeno, muito suave e muito resistente. Muito resistente. A gente já sabe, o Rodrigo tinha falado sobre como os Mercedes são muito overbuilt. Como eles...
a resistência dele é acima da média. A mesma coisa com Toyota. Não é à toa que Toyota e Lexus normalmente estão lá em cima das listas de carros de fabricantes com carros mais confiáveis. Mesma coisa nessa época. Então, tipo, tinha uma preocupação muito grande com nível de ruído, com suavidade. O motor de arranque, ele foi posicionado entre as duas bancadas de cilindro. É o que a gente tem, tipo, um sistema que fazem muito hoje com carros twin turbo, que eles colocam as turbinas entre as bancadas. Eles fizeram isso com o motor de arranque para diminuir ruidez e aumentar a suavidade. Então, olha a sacada. Enfim. E era aquela coisa, componentes extremamente leves, porém muito fortes. E o resultado é tipo, como o Top Gear na época fez, teste com vários motores. É você colocar um copo quase cheio de água. Isso é uma coisa que a Alex usou muito como marketing. Propaganda. Você tinha aquela propaganda lá. Você tinha aquela propaganda clássica muito linda do LS400. Ele vai entrando, ele sobe num dinamômetro, eles montam aquela pirâmide de taças, tipo, cheia da boca, ele liga o motor e você não tem, tipo, 180 km por hora e não acontece nada. Cara, o pior de tudo é que isso já foi provado, como você mesmo falou. O Top Gear, o Old Top Gear, né? Acho que foi 89, fez isso com um copo d'água. Fazia-se também com a moeda. Você colocava a moeda em pé e ela não tremia. Uma coisa que você não via na Mercedes. A Mercedes, com aquele panelão, né, em cima do filtro de ar, era impossível. O BMW, pior ainda, né? E tipo, o referencial de suavidade é aquilo. É aquilo. Até hoje, uma das minhas grandes vontades é dirigir um carro desses e ver se é tão suave quanto se promove. Porque dizem que é. Então, eu não sei se aquilo ali é um coxinho. Posso colocar um bicho na tua cabeça? Ai, meu Deus, lá vem. Você sabe que eles não são tão caros, né? Aqui no Brasil. Cara, o problema não é esse. Não é nem isso. O problema é eu ter dinheiro, não ter dinheiro. Não é ter dinheiro, mas você sabe, eu quero colocar esse bicho na tua cabeça, só que vai que, né? Cara, assim, eu dividir uma parada aqui que não tem nada a ver com o programa. Uma vez eu tava... a última vez que eu fui a São Paulo, tá? Eu fui com uns amigos. A gente parou no postinho da Avenida Europa. Um lugar onde todo mundo para ali pra ver os carros passando e tal. Tava ali batendo papo com a galera, aí me para um LS400 preto, dual tone, preto com cinza embaixo. Cara, aquele cara acelerou aquele carro não fazia um ruído absurdo, sabe? Ele planava pela Era avenida. Basicamente barulho de pneu, e é isso aí. Isso, cara, barulho de rodagem, cara. Isso que é o legal. Bom. É tipo, eu cresci, tá? Eu cresci vendo muito Top Gear. Tipo, mais do que o recomendado pelo OMS. Mesma coisa, então, nossa. Eles ficam enfiando na sua cabeça que não, porque o que existe de luxo é britânico. Tem que ser Silver Shadow, tem que ser Mulsanne, tem que ser Bentley... qual é o nome daquele Bentley, meu Deus? Não vou lembrar. Nossa. É aquela coisa quadrada, gigante, que antecedeu o Mulsanne, antecedeu o Brooklands, eu não tô tentando lembrar. Mas enfim, que o referencial é britânico, que tem que ser um Daimler super... Tem que ser Daimler, tem que ser XJS, XJ é a versão coupé. Tem que ser Jaguar, tem que ser Daimler, tem que ser Bentley, tem que ser Rolls-Royce. Isso pra nós é inatingível. Inatingível, a não ser que você queira importar um de lá ou encontre um aqui no Brasil e você vai sofrer com aquele problema de confiabilidade britânica, que não tem. Não tem. Você vai Aô, TVR! vai pedir pra morrer. Ou de raiva, ou dirigindo. Entendeu? Então, assim, não quero. Então, parece que o Celsior, e na versão brasileira, Herbert Richards, o LS400, a gente tá falando de uma coisa que une tudo que a gente precisa. O conforto a esportividade do Jaguar quando é necessário, o conforto e a solidez do Bentley e do Rolls-Royce quando você precisa, e a confiabilidade mecânica que só um carro japonês tem. Então, assim, querendo ou não, é o melhor de todos os mundos.
Ele só não vai a única coisa que ele não vai fazer é ir no 4x4 e pra isso existe a Pajero. Então, amigo, é Alô, muito Flávio Diesel. difícil. Ah, ô Flávio, inclusive, voltaremos com o Pó de Carro a Diesel, que eu sei que vocês gostam, tá? Graças a Então, Deus, eu gosto. vem Um coisa abraço pro boa Flávio. aí. Flávio, forte abraço. A gente vai voltar aí nas próximas semanas. Imagino que não essa agora, porque essa semana agora vai entrar esse programa aqui. Então, mais pra frente, traremos aí o que existe de mais o barulhento e torcudo em termos de diesel, tá? Mas voltando aqui pro LS400. Então, a gente... Fala aí. O Celso, de certa forma, falando do todos esses contextos, ele é até um pouco humilde, né? De certa forma, porque é aquela coisa, ele é discreto, ele é aquela busca incessante, tipo, ser o carro perfeito, mas de certa forma passa uma certa humildade, sabe? É a simplicidade do desenho. É. Porque você não tá vendo uma coisa que você vê em Bentley e Rolls Royce, que é aquela mira no capô. Já começa aí. É um carro de proporções menores. É um carro que não tem um festival de cromados anunciando que você chegou. Então ele é discreto. E é por isso que eu particularmente, não por causa desse programa, não depois que eu comecei a acompanhar a sua página, eu sempre gostei de sedã japonês por causa dessa coisa discreta. Porque é legal você ver reconhecer um Silver Shadow chegando. Putz, é maneiro demais. Eu adoro. Mas tem horas que você não quer ter atenção nego olhando pra você. Você só quer ir de A até B, confortável, rápido se você quiser, silêncio, conseguindo conversar com as pessoas. É por isso que, e muitas pessoas vão me tacar pedra no que eu vou falar agora, mas assim, é o único referencial que eu tenho. É por isso que eu faço uma propaganda gigante do Monza. Por quê? Porque ele tem lá o seu desempenhozinho, ele é bastante confortável e ele é terrivelmente discreto. Você quer estragar esse carro, você bota uma versão SR dele. Uma versão já SI, se é que se fosse possível. E ficou horrível. Funcionou no hatch lá atrás? Funcionou. Eu gosto, mais ou menos. Não combina com o carro. Sedã grande tem que ser discreto. Ah, mas Rodrigo, é M5. A M5 é outra coisa. A M5 tá mais pra um esportivo familiar do que pra um sedã executivo. Entendeu? Então eu gosto dessa parada de sedã executivo porque é aquele momento que eu quero ser normal. Saca? Eu não quero ser boy racer, eu não quero ser o cara que tá atrasado pra aula ou pro trabalho, eu quero ser um cara normal. E é aquele carro tá ali. É por isso que eu gosto. Entendeu? E a Toyota, ela queria muito essa impressão, tipo, vamos fazer um carro que receba. Não simplesmente um carro que você vai lá e entrar, um carro que possa receber a pessoa. Tanto que foi uma das preocupações que eles tiveram com a forma que eles vendiam o carro. A gente vai chegar nessa parte. Então, tipo, a gente tinha um motor extremamente eficiente, um carro extremamente aerodinâmico, um interior belíssimo. Interior que em alguns tínhamos alguns opcionais. Um deles você tinha uma máquina de fax. Perfeito. Literalmente a única vez na sua vida que você vai dizer que você vai passar um fax e vai literalmente passar um fax. E não tinha. A gente tinha fax, a gente tinha, por exemplo, naquela época no Japão estava começando a se tornar. Eu vou falar muito comum, mas não tanto assim, porque há poucos casos, mas era uma tendência que estava chegando que era. A gente fala muito hoje em dia de infotainment, mas naquela época já tinha aquelas centrais de navegação via satélite. E o Celsior eram esses carros que tinham. A gente tinha outros exemplos, como por exemplo o Mitsubishi Diamante foi ter essas centrais satélite. Acho que alguns carros, essas centrais ainda funcionam, obviamente só no Japão, mas é muito legal. E tinham telas touchscreen, 89, sabe? E você conseguia reproduzir vídeos, né, por fita cassete, você conseguia, fora a questão de funções normais como de rádio, né? Toca-fita, CD, que já estava se tornando mais comum, especialmente no Japão,
potência tecnológica que era, né? E ainda é. Então você tinha aquela coisa, controle de som, tinha todo aquele cuidado que, ok, a gente tem que pensar nos botões que o motorista vai usar com mais frequência pra gente colocar numa posição mais fácil, questão de posicionamento de saída de ar-condicionado, ele tinha gravador de posição de banco, você poderia salvar a posição personalizada que você fazia. Então, a Toyota conseguiu fazer um carro que beirava a perfeição, tipo, ok, temos um vencedor. O Toyota ele tinha falado assim, nós temos um vencedor aqui. Só que tem um problema muito grande. Como eu falei lá no início, a Toyota não era conhecida por ser uma marca de carros de luxo. Sim, uma marca que fazia carros competentes, carros baratos, simples, acessíveis, mas que não tinha aquela visão. Ninguém queria ser precisamente visto num Corolla e tipo, ninguém pensava que você ter um certo orgulho por estar num Corolla, ou tô, sei lá, num Stylish. De certa forma até num Celica, mas um Celica é esportivo, não esportivado lá. Não é Celsius. E a Toyota, ela planejava vender Celsius junto com esses carros, só que para pra pensar, mesmo lugar que você tem um sedã pequeno, um sedã médio, um hatch pequenininho, vai ter um Celsius. Isso não ia exatamente funcionar. Só que eles pensavam nisso porque a Toyota já estava com uma base no mundo todo muito estabilizada. Uma base de venda muito grande. Jogar isso tudo no lixo não é exatamente ideal, pelo menos na cabeça deles. Só que eles precisavam vender, porque eles já gastaram naquela época, só no projeto do carro, por volta de $1 bilhão. $1 bilhão. E $1 bilhão, naquela época, nos 80, vale mais do que $1 bilhão hoje. Então, você vai criando meio que esse desespero, ok, a gente precisa achar uma forma de vender. Com o Toyota não vai rolar, precisamos fazer uma marca própria. A Honda, como a gente fala, já estava fazendo a Acura, vendendo o Acura Legend. A Toyota, seguinte, ok, vamos ter que fazer uma divisão só para vender o LS400. Isso só põe ênfase na importância desse carro, quanto esse carro era grande, que a Toyota não ia conseguir vender com a própria marca. Eles criaram uma marca só para vender esse carro. Obviamente eles vão vender outros, né? Os ZS, os IS, GS, mas aí já é mais pra frente outra história. Então, eles decidiram na época, eles passaram a serviços de empresa de marketing para escolher nome. Eles desde o começo do projeto eles faziam muitas viagens para os Estados Unidos para conversar, indo de porta em porta com potenciais clientes para saber o que eles queriam. Aquela análise de mercado, né? Uma análise básica de mercado. E a Toyota ela também fazia muita análise quanto à forma de venda em que, por exemplo, a BMW e Mercedes tinham. Que é aquela coisa mais chata, aquele tratamento meio... Tá, você tá comprando um carro, cara, mas você não tá sendo exatamente tratado como tal. Vamos ver, você tá comprando um carro. Mas, tipo, só você tá comprando um carro deveria ser suficiente. Sabe? É meio que aquela coisa um pouco desonesta. De certa forma um pouco arrogante. Concorda comigo? Com certeza. Então, a Toyota queria transformar não só a experiência do Lexus, desde a hora que tu vai dirigir ou ser dirigido, mas a hora da compra tinha que ser um momento especial. Tipo, a gente tem que colocar o cliente como se fosse um convidado, a gente precisa tratar ele bem. E isso ia desde a compra, desde a experiência com o carro, quanto a experiência sem o carro, né? Caso você tivesse que fazer algum reparo, coisa interessante, caso você tivesse que fazer algum reparo no Celsius, e esse reparo acabasse durando muito, questão de dias, isso é uma coisa até
não sei dizer se é tão comum assim, mas você acaba recebendo um carro para substituir, né, por um tempo, e até você receber se você pegar seu carro. Só que normalmente é um carro de categoria menor. A Lexus também só tinha o Celsior, né, o LS400. Eles vão te dar um Corolla. Eles vão te dar outro Lexus, outro LS400, com a mesma especificação, talvez até maior, para você usar enquanto você estava esperando seu carro. Eles te davam até. Eles até te pagavam um hotel, uma estadia, com alimentação, por até 3 dias, quando você esperava teu carro. Então, tipo, pensa na forma, essa forma tão cordial de tratar o cliente para criar essa boa imagem, ter esse esforço de passar uma boa impressão, de criar confiança, não só pelo carro em si, mas como uma marca. Porque a Toyota já não era tão velha quanto Mercedes como fabricante, muito menos para fabricante de carro de luxo. Então eles tinham que impressionar, eles tinham que fazer um trabalho certo logo de cara. Então é um cuidado muito grande de que com certeza cria tipo essa imagem que a Toyota queria. E o carro vendeu bastante. O carro de 89 para 94, que é essa primeira geração, o carro vendeu mais de 165 mil unidades. Isso é um sucesso absoluto, basicamente. E tipo, foi em 5 anos, tá ligado? Você ainda teve o segunda geração, que pra mim parece um facelift, visualmente parece muito um facelift, mas era uma segunda geração. Você teve mudança no motor, mais potência, mais torque, resposta melhor, mas foi um absurdo. E tipo, sobre o nome Lexus, né? Porque a Toyota também não escolheu esse nome do nada. Eles foram para uma empresa de marketing que chegou a trabalhar, por exemplo, com a Coca-Cola. Deles eram uns nomes, e um desses nomes eram Alexis. Só que eu não lembro se esse nome já estava em uso, mas eles pegaram o Alexis como base e trocaram as letras por Lexus. Eles escolheram um Lexus lá, todo mundo gostou, só que teve um problema. Na época, tinha uma personagem de um programa norte-americano e tinha o nome de Lexus. E isso acabou causando deu processo. Depois a Toyota acaba ganhando depois de usar o nome Lexus, mas deu um problemão pra marca. Mas uma vez que conseguiram resolver tudo, lançaram a Lexus nos Estados Unidos junto com o LS489, fez esse sucesso todo. E a gente tem a Lexus como tá hoje, já tem um LS500 hoje em dia, né? Se eu não me engano, sim. LS500, depois a LS400, 430, 470, a gente tá no 500 hoje, a Lexus já tá muito grande. E a coisa boa é que a Lexus também é meio que se dividiu, ela não é mais tipo só uma marca que tem modelos, por exemplo, o Celsior é modelo Toyota, o LS400 é modelo para vender fora do Japão, mas ele tem seus modelos próprios, isso meio que se tornar uma divisão própria. Como hoje em dia a Acura, a gente tem carros que até são baseados em outros modelos da Honda, mas são uma coisa própria. Tipo o Integra novo. Aham. É uma coisa que a gente pode tirar desse programa aqui hoje, tá? É uma coisa que, assim, primeiro, arriscar uma coisa da lista, porque, obviamente, eu precisava muito trazer o assunto do Celsior, essa coisa maravilhosa, que, infelizmente, depois ali da primeira geração, pra mim, já perdeu um pouco do brilho, então eu não consigo nem olhar para a versão japonesa com bons olhos. Pra americana, talvez, mas... Infelizmente, eu tenho aquela aura do carro duas cores, então... Pra mim, aquilo ali é o exemplar de luxo, aquilo pra mim é o referencial. E eu espero ter trazido pra vocês, junto com o Rick, essa noção
do que é um sedã mais do que overbuilt, né? A gente tá falando de uma coisa que foi literalmente um divisor de águas em termos de veículo de luxo, não só na Ásia, mas também na América, né? Porque a gente tá falando de você pegar tudo de bom que existe na Toyota e dobrar. Mas dobrar a níveis de que dificilmente você vai ver uma coisa assim hoje, né? Óbvio que existem versões muito mais atualizadas, a gente tá falando hoje que os alemães de novo já subiram o patamar, né? Não existe mais essa necessidade de um sedã de luxo voltado para grandes massas. A gente está falando hoje de um mercado que agora é 100% focado em salvar os últimos sedãs, né? O último dos moicanos ali, as últimas séries 7, as últimas classe S, que agora vão ficar híbridas e vão virar elétricas, e enfim, né? É o fim dos tempos, basicamente, nesse tipo de veículo. E a gente espera trazer de novo mais coisas relacionadas a isso. Também fazer um programa específico sobre algumas marcas específicas japonesas que ficaram perdidas no passado, como o próprio Leopard, que virou um sedã. É uma coisa que particularmente eu não gosto muito, mas a gente vai ter... real que ele é aquela coisa confusa do Leopard, porque na primeira geração era sedã, tinha a versão coupé, aí a segunda era só coupé, a terceira era só sedã e a quarta a mesma coisa, então... a gente pode fazer uma menção honrosa pra não dizer que não falou nada, né? Porque basicamente eu só quero gastar o programa inteiro falando do F31. Mas, assim, primeiro, Rick, obrigado mais uma vez por ter topado participar do programa. De nada, filho. Deixa suas redes. Eu fico feliz que você tenha ajudado e basicamente capitaneou o programa todo, como sempre. Deixa suas redes pra galera, diz onde a galera pode te encontrar, onde a galera pode ler suas threads. Página de lasanha japonesa, página lasanha no Twitter. Só pesquisar, tá lá. Tô voltando a fazer thread. Agora, infelizmente, tive alguns problemas com o Twitter, tive problema pessoal também, mas a gente tá tentando voltar aí aos poucos. Fazendo aqui agora também o podcarro, coisa boa. Então me sigam lá, página lasanha. Eu posto thread, eu faço posts de besterol com carro japonês, trago umas curiosidades de vez em quando. Por exemplo, Yuji Ide andando num Skyline R34 Calsonic. O Yuji Ide. Conteúdos para todos os públicos, não é? Conteúdo pra teu pai, tua mãe, teus primos, papagaio, é isso. Basicamente é fina flor pra você que quer saber um pouco mais sobre a cultura japonesa no assunto automóveis, tá certo? E se você ainda não segue o programa nas redes sociais, por favor, faça isso agora. É @podcarro, a gente sempre avisa quando saem os programas novos. Se você quiser trocar uma ideia diretamente comigo, é no @THERTLima, tá? Você fique ligado, porque nós voltaremos agora. O Podcarro, depois desses 2 meses catando cavaco, está voltando aos pouquinhos. E a gente vai trazer aí de volta os nossos quadros, as nossas entrevistas, os nossos conteúdos da sua revista eletrônica automotiva semanal, sempre aos sábados às 11h30 da manhã. Se houver alguma coisa e por acaso você chegar no sábado e ver que a gente não tá lá, por favor, confira o Twitter, porque é a sua fonte certeira de ver qual é o status do programa, se vai sair, se não vai sair. Então é recomendável que você siga a gente lá também, tá certo? Forte abraço, obrigado pela sua paciência e pela sua audiência acima de tudo, e a gente se vê no próximo episódio com mais um Podcarro. Tchau, tchau. Obrigado por escutar o Podcarro Nippon. Nos vemos na semana que vem com um assunto completamente diferente. E não se esqueça de seguir o Podcarro nas redes sociais.